Diário de Jonathan Harker, mantido em taquigrafia. 30 de junho de manhã. Essas podem ser as últimas palavras que eu escrevo neste diário. Eu dormi até pouco antes do amanhecer e quando acordei me joguei de joelhos, pois determinei que, se a morte chegasse, ela deveria me encontrar pronto. Por fim, senti aquela mudança sutil no ar e sabia que a manhã havia chegado. Então, veio o bem-vindo canto do galo e eu senti que estava seguro. Com o coração feliz, abri minha porta e corri para fora. Eu vi que a porta estava destrancada e agora a fuga estava diante de mim. Com as mãos que tremiam de ansiedade, soltei as correntes e puxei os enormes ferrolhos. Mas a porta não se moveu. O desespero me dominou, puxei e a sacudi até, enorme que era, balançou no batente. Eu pude ver o ferrolho fechado. A porta foi trancada depois que eu me despedi do conde. Então, me veio um desejo selvagem de obter essa chave a qualquer custo, e eu decidi então escalar a parede novamente e ir ao quarto do conde. Ele pode me matar, mas a morte agora parecia o menor dos males. Sem pausa, corri para a janela leste e desci a parede, como antes, para o quarto do conde. Estava vazio, mas era o que eu esperava. Eu não conseguia ver nenhuma chave em lugar algum, mas a pilha de ouro permanecia. Passei pela porta no canto e desci a escada sinuosa, e ao longo da passagem escura até a velha capela. Agora eu sabia muito bem onde encontrar o monstro que procurava. A grande caixa estava no mesmo lugar, fechada contra a parede. Mas uma tampa foi colocada nela, não pregada, mas com os pregos prontos em seus lugares para serem martelados. Eu sabia que deveria alcançar o corpo para chegar à chave. Então, levantei a tampa e a coloquei contra a parede. E então eu vi algo que encheu minha própria alma de horror. Lá estava o conde, mas parecendo que sua juventude havia sido meio renovada, pois os cabelos brancos e o bigode foram trocados para o cinza ferroso escuro. As bochechas estavam mais cheias e a pele branca parecia enrubescida por baixo. A boca estava mais vermelha do que nunca, pois nos lábios havia gotas de sangue fresco, que escorriam dos cantos da boca e caíam sobre o queixo e o pescoço. Até os olhos profundos e ardentes pareciam situados entre a carne inchada, pois as pálpebras e olheiras estavam entumecidas. Parecia que toda aquela criatura horrível estava simplesmente repleta de sangue. Ele estava deitado como uma sanguessuga suja, exausta com sua reposição. Estremeci quando me inclinei para tocá-lo e todos os sentidos em mim se revoltaram com o contato. Mas eu tinha que procurar ou estava perdido. A próxima noite poderia ver meu próprio corpo em um banquete de maneira similar para aquelas 3 mulheres horríveis. Eu revistei por todo o corpo, mas não pude encontrar nenhum sinal da chave. Então parei e olhei para o conde. Havia um sorriso zombeteiro no rosto inchado, que parecia me deixar louco. Esse era o ser que eu estava ajudando a se transferir para Londres, onde, talvez por séculos, ele poderia, entre seus milhões, saciar seu desejo por sangue e criar um novo e crescente círculo de semidemônios para engordar com os desamparados. O próprio pensamento me deixou louco. Um desejo terrível veio sobre mim de livrar o mundo deste monstro. Não havia arma letal à mão, mas peguei uma pá que os trabalhadores estavam usando para preencher as caixas e, levantando-a alto, golpeei com a lâmina para baixo no rosto odioso. Mas ao fazer isso, a cabeça virou e os olhos se voltaram para mim com o horror flamejante de um basilisco. A visão pareceu me paralisar
e a pá virou-se na minha mão e resvalou-se do rosto, fazendo apenas um corte profundo acima da testa. A pá caiu da minha mão na caixa, e quando eu a puxei, o flange da lâmina ficou presa na borda da tampa, que fechou-se novamente e escondeu a coisa horrível da minha vista. O último vislumbre que tive foi do rosto inchado, manchado de sangue e com um sorriso fixo de malícia que teria se mantido no mais profundo inferno. Pensei e pensei qual deveria ser meu próximo passo, mas meu cérebro parecia em chamas e esperei com um sentimento desesperado crescendo sobre mim. Enquanto eu esperava, ouvi à distância uma música cigana cantada por vozes alegres se aproximando, e através da música deles, o barulho de rodas pesadas e o estalar de chicotes. Os Tzigane e os eslovacos, dos quais o conde havia falado, estavam chegando. Com uma última olhada ao redor e na caixa que continha o corpo vil, corri do local e cheguei ao quarto do conde, determinado a correr no momento em que a porta fosse aberta. Com ouvidos apurados, escutei e ouvi escada abaixo o ranger da chave girando na grande fechadura e a abertura da porta pesada. Deveria haver algum outro meio de entrada, ou alguém tinha a chave para uma das portas trancadas. Então veio o som de muitos passos pesados, sumindo em alguma passagem que fazia um eco estrondoso. Virei-me para correr novamente em direção à cripta, onde poderia estar a nova entrada. Mas, nesse momento, uma corrente de ar violenta veio e bateu à porta da escada sinuosa, com um choque que fez voar a poeira das vigas. Quando corri para abri-la, descobri que estava irremediavelmente emperrada. Eu era novamente um prisioneiro, e a rede de condenação estava se fechando mais perto. Enquanto escrevo, há na passagem abaixo um som de muitos pés caminhando, e a batida de coisas pesadas sendo colocadas no chão. Sem dúvida, as caixas carregadas com terra. Há um som de marteladas. É a caixa que está sendo pregada. Agora eu posso ouvir os passos pesados andando novamente ao longo do corredor, com muitos outros pés ociosos vindo atrás deles. A porta está fechada e as correntes chacoalham. Há o ranger da chave na fechadura. Eu posso ouvir a chave ser retirada. Então, outra porta se abre e fecha. Eu ouço o rangido de fechadura e ferrolho. Ouça, no pátio e pedras do calçamento, o rolar de rodas pesadas, o estalo dos chicotes e o coro dos Tzigane enquanto se distanciam. Estou sozinho no castelo com aquelas mulheres horríveis. Mina é uma mulher e não há nada em comum. Elas são demônios do poço. Não vou permanecer sozinho com elas. Vou tentar escalar a parede do castelo mais longe do que já tentei. Vou levar um pouco do ouro comigo, caso precise mais tarde. Eu hei de encontrar uma saída deste terrível lugar. E então, embora para casa, para o trem mais próximo e mais rápido, longe deste local amaldiçoado, desta terra amaldiçoada, onde o diabo e seus filhos ainda andam com os pés terrenos. Pelo menos a misericórdia de Deus é melhor que a desses monstros, e o precipício é íngreme e alto. Aos seus pés, um homem pode dormir como homem. Adeus a todos, Mina.